Não. Esquece números. Galera, na lógica, a gente não se perde com número. Tá? Isso aqui é uma técnica nova. A gente está usando o quê? Lógica. Esqueça números e vamos para o raciocínio. Então, ó, se eu aumentar uma grandeza e diminuir a outra inversamente, eu vou fazer uma seta contrária à setinha do X. Bacana? E vou circular o número que está na ponta da seta. Segunda pergunta. Se eu aumentar a quantidade de dias, você vai precisar de mais ou menos operários? Pense. Você, ó, se eu aumentar a quantidade de dias, você vai precisar de mais ou menos operários? Opa, se você tem mais tempo, você precisa de menos pessoas. Então, se eu aumentar os meus dias, eu vou diminuir o quê? A quantidade de operários. Se eu aumentei a quantidade de operários, eu vou diminuir a quantidade de quê? De dias. É direto ou inverso, hein, galera? Ó, sempre que for inversamente proporcional, a seta é contrária à seta do X. Se a seta do X é sempre para baixo, inversamente eu vou fazer a seta para onde? Para cima. E vou fazer o que, professor? Circular o número que está na ponta da seta. Hã? Não. É porque você está preso no passado. É porque o seu professor, ele te ensinou errado. Ele te ensinou uma parte correta e te ensinou a outra errada eletronicamente. Tem um probleminha 10. E se você fizer pelo método da proporção, você erra. Viu? Não, mas eu estou pensando não. Nem lembro isso. Também, graças a Deus. Então, olha aqui, ó. Pensa comigo. Se eu aumentar a dificuldade, ó. Agora, não. Quando você for capaz de ter não, é isso que não é isso que eu estou falando. Primeira coisa, você faz a seta na mesma posição do X, entendeu? Agora você vai trabalhar com uma pergunta. Vamos voltar para esses dois conceitos. Se eu aumento uma grandeza e aumento a outra, não é diretamente proporcional? Então, sempre que a sua grandeza for diretamente, você vai fazer a setinha na mesma posição da seta do X. A seta do X não é para baixo. Quando você faz menos vezes menos, dá o quê? Não é mais? Não é uma regra? Isso é uma regra. Tá? Então, são regras matemáticas, fundamentos matemáticos. Mas tem que entender. Fala. Mas no caso do dia do você aumentou o dia que diminuiu do operário? Sim. Então não se tem inverso. Então, isso aqui é inverso? Ó, se eu aumentar a quantidade de dias, você precisa de mais ou menos operários. Eu não aumentei um e diminui a outra? Sempre que for uma grandeza inversamente, a seta que você vai fazer, ela tem que ser contrária à seta do X. A seta do X vai sempre para baixo? Então, quando for inverso, vou fazer a seta para onde? Para cima. Ah, tá. Sim, então você entender isso aqui? Sabe por quê? Sim, ó. A gente é induzido a olhar os números. Mas aqui a gente está usando o quê? A lógica. Você não é. Ó, se eu aumentar a dificuldade, pensa comigo. Se eu aumentar a dificuldade de qualquer trabalho, eu vou precisar de mais ou menos pessoas. Eu aumentei uma grandeza e aumentei outra, é direto ou inverso? Entendeu? Se é uma grandeza direta, galera, ó, você tem que decorar, tem que aprender duas coisas. Quando a sua grandeza for diretamente proporcional, a seta vai ser na mesma posição de quem? Do X. A seta do X não é para baixo? Então quer dizer que essa minha setinha aqui vai ser para onde? Para baixo também. E eu vou circular o número que acompanha a seta. Vou fazer as perguntas de novo. Tá? Só para vocês não ficarem com dúvida. O que você precisa saber? O que é uma grandeza diretamente proporcional e o que é uma grandeza indiretamente? Então vamos lá. Aí você faz a pergunta de todas as grandezas direcionadas para o X, baseada nisso que você aprendeu. Então, toda vez que você monta a regra de 3, você não tem que colocar o X. Quando você acha o X, você faz uma seta para baixo, na mesma posição do X, e circula esse número. É o primeiro passo. Depois você vem, ó, se eu aumentar, porque a gente vai resolver por essa pergunta. Ele vai estar em cima nessa regra? Nunca. Sabe quem entrou em cima? Fui eu. Né? Então eu estou mostrando para você que é assim que
vai ser não? Não. Sim, por que eu não separei de composta e ciclo? Porque é a mesma coisa. Ela vai ter composta quando tiver mais de 2 grandezas. Bacana? Se tiver só 2, é ciclo. Galera, se eu aumentar a capacidade, você precisa de mais ou menos pessoas para fazer a aula? É direto ou inverso? Inverso. Eu não aumentei uma grandeza e diminuí a outra. Então, toda vez que a sua grandeza for inversa, eu vou fazer uma seta contrária para o X. Galera, de novo, a seta do X é 100% para baixo. Então, não tem como você errar isso aqui. Só se você quiser. Né? Agora... Mas entendeu agora? E se eu aumentar a quantidade de dias? Se eu aumentar a quantidade de dias, eu preciso de mais ou menos operar? Menos. Então, ó, se eu tenho mais tempo para fazer qualquer obra, eu preciso de menos pessoas. Então, se eu aumentar a quantidade de dias, eu vou diminuir o quê? A quantidade de operários. Não é inverso? Se a grandeza for inversa, eu vou fazer uma seta contrária de quem? Do X. Se o X é para baixo, você vai bater para onde? Para cima, eu vou circular o mundo que está na ponta da seta. E se eu aumentar a dificuldade? O serviço é mais complicado. Então, se eu aumentar a dificuldade, eu preciso de mais ou menos pessoas. Mas, aumentei uma grandeza e aumentei a outra, é direto ou inverso? Direto. Galera, toda vez que a grandeza for diretamente proporcional, a minha seta vai ser na mesma posição da ponta de quem? Do X. Se o X é para baixo, essa seta é para baixo. E eu circulo o número que está na ponta da seta. Ficou mais claro? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. O que eu quero achar? Qual é o valor do X? Galera, para eu achar o valor do X vai ser simples. Ó. X vai ser o seguinte: vai ser o produto. O que é o produto? Não é a multiplicação. Vai ser o produto de todos os números que estão dentro das bolinhas. Quem está dentro das bolinhas aí? 24, 9, 15, 3, 4. Dividido pela multiplicação de todos os números que sobraram. Sempre sobrou aqui 6, 18, 36. Então, para eu achar o X, é o produto de todos os números que estão dentro da bolinha, dividido por todos os números que o quê? Sobraram. Professor, como é que eu posso fazer isso, galera? Se fosse um cursinho, você não usaria esse calculador até não ter fazer essa conta. Como a gente está em nível superior. E se eu ensinar só a simplificar, vai tumultuar a minha aula, a gente vai fazer o seguinte: você pode multiplicar todo mundo aqui e dividir pela multiplicação de todo mundo. Professor, existe uma facilidade? Sim. Quem tem uma calculadora aí? Deixa eu mostrar aqui de 2 formas. Ó. Vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, 24 vezes 9, vezes 15, vezes 4, dá 12.000 e quanto, hein? 12.960. E dividir por 6 vezes 18, vezes 3, dá 324. Quanto que dá essa divisão aqui, ó? Galera, se eu pegar 12.960 e dividir por 324, sabe quanto que dá isso aqui? 40. Quer dizer que o valor de X é quanto? 40. Vamos aprender assim primeiro. Depois eu vou dar um macete para você não precisar de calculadora. E essa é a minha intenção. Agora, foi isso que ele te perguntou? O que ele te perguntou no probleminha lá atrás, hein, galera? Quantos operários o quê? A mais. Não. Quantos operários? A mais. A mais. Você concorda que 40 operários seria para fazer a mesma obra na situação Não. dele? Não foi isso que você achou? Mas foi isso que ele te perguntou? Não. Não. Ele está falando assim, ó, quantos operários a mais em relação à situação A eu preciso ter? Galera, quantos operários você achou aqui? Não foi 40? Quantos operários tem na situação A? 24. Então quer dizer, quantos operários a mais eu preciso aqui? 16. Então eu preciso de 16 operários a mais. Então a minha resposta é quanto? 16. Não, Vem cá, a ele mais. fez assim, ó, questões que respondem aqui podem ser pequenas ou não. Ele perguntou quantos operários a mais. Quer dizer, a mais seriam necessários para fazer a obra na situação dele. Você não tinha 24, agora você tem quanto?
40. Quer dizer, que eu pego 40 menos os 24 que eu tinha, isso aqui não são os operários a mais. Se eu pegar 24 somar com 16, dava quanto? 40. Então, os operários a mais aí são quanto? São 16. Vocês estão achando difícil? Tá. Galera, Eu